Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós começamos uma nova série, começaremos uma jornada no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. E vamos abrir, portanto, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, onde hoje nós começaremos essa série com os versículos de 1 à primeira parte do versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e a primeira parte do versículo 2. Palavra do nosso Deus que é autoritativa, inspirada por Ele, inerrante e suficiente para as nossas vidas. Ela diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Vamos, queridos, orar, vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, com alegria, porque nós estamos diante da Tua palavra, mas porque até aqui também podemos nos deleitar, ó Deus, no Senhor, cantando louvores ao Teu santo nome, fazendo orações, confessando os nossos pecados e experimentando o renovo da alegria nos nossos corações, a alegria do perdão. E agora, ó Deus, estamos aqui postos diante da Tua palavra para sermos corrigidos, ó Pai, mas também, ó Deus, para sermos animados, encorajados por esta mesma palavra. Que agora, ó Deus, no tempo que estaremos diante da exposição dela, sua explicação e aplicação, nós possamos, ó Deus, experimentar pela direção do Espírito, pela aplicação que Ele mesmo faz, grande benefício para as nossas almas. Possamos sair daqui, ó Deus, com as mentes tomadas pela glória de Jesus. É o que nós pedimos no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há um empenho lá fora, de todas as religiões, de toda a filosofia, conhecimentos humanos, para tentarem responder a questões que são fundamentais à nossa frágil e à nossa curta vida humana. Perguntas como: existe um Deus? Podemos conhecer esse Deus? Se sim, como isso pode ser feito? Estas perguntas podem ser desdobradas ainda mais. A gente poderia perguntar: como nós podemos entender os sofrimentos, as provações desta vida, e como podemos lidar com a certeza da morte? Realmente importa para nós o que nós cremos, no que acreditamos? Será que ser sincero apenas não resolveria o problema da crença? Estas são perguntas, meus irmãos, que a carta que nós começamos hoje, ela responde a todas elas. E ela não simplesmente oferece respostas a estas perguntas. Esta carta responde a estas perguntas com a resposta com R maiúsculo, com a verdade a respeito destas perguntas. Mas eu aviso para você de antemão que a jornada que faremos nesta carta, ela não vai responder a estas perguntas de uma maneira popular. Ela não vai encontrar, por exemplo, eco nas maneiras populares ou as visões populares com as quais estas perguntas estão sendo respondidas pela filosofia, por outras religiões, pela educação, por muitas tentativas humanas de dar respostas. No nosso tempo, a verdade ela é vista como algo subjetivo, pessoal, não absoluta e não universal. Na verdade, as pessoas elas pensam que não importa o que você finalmente creia, desde que você seja sincero quanto a isso. E até mesmo há uma grande indisposição
contra aqueles que afirmam existir a verdade e que combatem a mentira. Eles não apenas não se preocupam em que as pessoas estejam acreditando em mentiras, mas eles se iram quando se levantam aqueles que estão dizendo a verdade. É uma cultura e uma mentalidade onde predomina um ideal de tolerância que se reveste de completa intolerância quando se fala a verdade, quando se quer dar respostas categorizadas como a verdade. A única pessoa que na verdade eles não toleram são aqueles ou alguém que insiste em estar declarando a verdade àqueles que estão vivendo na mentira. Esta carta, ela tem a mentalidade para lidar com isso, para enfrentar isso. Essa carta, ela vai perfurar a mentalidade dos nossos dias, do nosso tempo, a mentalidade moderna. E ela fará isso afirmando que Deus existe, a verdade de que Deus existe. E vai afirmar a verdade desde o início, desde hoje, que Ele falou consiste em seu Filho, na revelação de seu Filho. Ele que é a epítome de sua revelação, o ponto alto, o clímax, o cume, a própria revelação. É o supremo em tudo. É por isso que quando vocês viram a arte da série, no subtítulo dela está a supremacia de Cristo. É sobre isso que nós ouviremos ao longo das exposições em Hebreus, sobre o fato de que Jesus é supremo em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Em tudo Jesus é supremo. E Ele, em sua supremacia, Ele exige de nós total fidelidade. Ele não é tolerante com nenhum rival. Afastar-se dele para qualquer outro sistema ou maneira de se aproximar de Deus é atrair sobre si julgamento certo e a fúria do julgamento de Deus sobre si. Só Ele, Jesus, nos ajudará a entender as nossas provações, e não apenas a entendê-las, mas a sermos capazes de suportá-las. Nós devemos, portanto, considerar Jesus mais e mais e mais plenamente. É sobre isso expor a carta aos Hebreus a vocês, a fazer com que vocês tenham ganhos maiores, cada vez maiores do entendimento e da caminhada com Jesus, do discipulado com Jesus. Isso envolverá você não apenas conhecê-lo, mas envolverá você se submeter a Ele em todos os momentos da sua vida, confiar nele em todas as provações da sua vida, ter uma inteira confiança no Senhor, neste mundo que provoca tantas dores, tanto sofrimento e nos ameaça o tempo todo. Esse é o tema, portanto, da carta aos Hebreus, a supremacia absoluta de Jesus Cristo. A igreja, meus queridos, deve sempre voltar a esta epístola, sempre que possível, para colocar os dois testamentos em um foco único. Nós saímos de um longo período de exposições em Gênesis, para exatamente ir para aquela carta, para este texto que nos traz o foco preciso com o qual nós lemos o próprio Gênesis que nós acabamos de expor. Mais do que qualquer outro livro, Hebreus serve para demonstrar a unidade que existe nos 66 livros da Bíblia. Em última análise, aqui nós encontramos com clareza a autoria divina de toda a Bíblia, o bendito Espírito Santo como seu grande autor. O autor de Hebreus, ele sempre cita as escrituras do Antigo Testamento e ele quase sempre omite o autor humano destas escrituras, para justamente fazer atribuições das citações a Deus, como o autor de toda a Bíblia. O Leon Morris, um grande estudioso das escrituras, ele diz que o efeito é enfatizar a autoria divina de todo o Antigo Testamento.
E para o autor, o que a Escritura diz é o que Deus diz. E ao longo de Hebreus, nós teremos este grande encontro. Um fato de que a revelação de Deus é encontrada nas Escrituras. A revelação de Deus, ela é encontrada em cada palavra da Escritura. E por isso mesmo é que nós podemos dizer que cada frase, cada palavra da Bíblia é Deus dizendo. Ao final disso, os nossos corações certamente estarão enriquecidos. Não apenas enchidos da fé e da confiança de que sempre que estivermos diante da Bíblia, nós estaremos diante da palavra de Deus. Mas um pouco mais do que isso, que diante desta revelação gloriosa, Deus dizendo, Jesus, o Senhor a quem seguimos, aquele em quem nós confiamos, é supremo sobre todas as coisas, e não apenas nas nossas vidas, mas em todas as coisas no universo existente. Jesus é supremo. Na noite de hoje nós veremos os versículos 1 e apenas a primeira parte do versículo 2, para nós percebermos aqui nesse texto uma melhor revelação, ou uma revelação melhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Deus, Ele falou conosco em sua palavra, no passado, pelos profetas. Esta é a primeira parte do texto. E Ele falou-nos com o seu Filho, como sendo a revelação suprema e final. O texto, então, portanto, tem duas divisões, uma no passado e uma no presente, onde Deus fala-nos em ambas, começando no passado e falando-nos de maneira definitiva, final, no presente. Vejamos, portanto, em primeiro lugar o versículo 1, Deus falando nos passado. O texto diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Meus queridos, aqui nós vemos que a carta começa de uma maneira muito incomum em relação às demais cartas do Novo Testamento. Ela vai direto ao ponto, ela vai direto ao assunto. Nós não temos aqui uma saudação, que era comum nas cartas aqui do Novo Testamento. Ele vai direto ao ponto. E no versículo 1, indo direto ao ponto, ele faz duas pressuposições principais, duas afirmações de verdade. Deus é e Deus falou. São as duas coisas que nós encontramos neste primeiro versículo. No versículo 1, abrindo aqui, a gente vê uma certa similaridade com Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, ele começa, no princípio, Deus. E Hebreus 1, havendo Deus, outrora, há uma similaridade, um paralelo muito grande entre o que nós encontramos na abertura da Bíblia e a maneira como nós encontramos a abertura desta carta. E eu suponho, e veja bem o que eu estou dizendo, eu suponho, eu não tenho absoluta certeza, mas eu imagino uma intencionalidade do Espírito Santo em começar a carta aos Hebreus, que é a carta focal que eu disse para vocês, em termos de nos ajudar a colocar em perspectiva os dois livros, os dois tomos, digamos assim, Antigo e Novo Testamentos. O bloco de livros do Antigo com o bloco de livros do Novo sendo harmonizados por esta carta. Então, assim como a Bíblia começa indo direto ao ponto, estabelecendo que no princípio Deus, o Espírito começa esta carta com esta intenção, da mesma maneira ou de maneira similar aqui. Veja bem, o que nós vemos de similar nestas duas maneiras de começar, tanto o Hebreus 1 como o Gênesis 1? É que nós não vemos debate, nós não vemos especulação, nós não vemos ninguém filosofando aqui. O autor, ele não compila argumentos para persuadir
os céticos, os incrédulos, de que Deus existe. Ele simplesmente estabelece o fato. Tanto Gênesis quanto Hebreus começam com o fato de que Deus é. De que Deus existe, e ponto final. Isso não é uma discussão. Isso não é um debate. Isso é a verdade sendo revelada, enunciada, dita. Ele usa esta palavra 68 vezes. Uma média de cerca de uma vez para cada 73 palavras ao longo do livro. A carta aos Hebreus não está debatendo, argumentando, filosofando. Ela está afirmando, declarando a existência de Deus. Suas dúvidas ou suas crenças não podem, não devem e jamais afetarão o fato de que Deus existe. A questão relativa à existência de Deus, meus irmãos, é um problema do homem, não é um problema de Deus. E eu ainda vou dizer mais, eu acrescento que é um problema do pecado. A incredulidade, ela foi gerada pelo defeito que carregamos pelo pecado. E é por isso que essa assertividade do autor aqui é importante para a gente. A Bíblia, ela coloca Deus na sua cara como uma realidade primordial. E quem tem um problema neste momento é você. Não é a Escritura, e muito menos é Deus que tem o problema. É você quem o ignora para o seu próprio perigo, e é você e as pessoas que ignoram a Deus para a sua destruição final. E por isso nós devemos sim considerar uma oferta graciosa quando a Bíblia nos coloca diante de Deus, e nos coloca diante dele dizendo: Deus é. Isto é um fato. A sua incredulidade é um problema. A descrença, meus irmãos, ela não é uma questão de racionalismo. A descrença é uma questão de pecado. É por isso que é tão importante para nós, num tempo em que nós vivemos, enfrentarmos, reagirmos contra as coisas que estão tentando refazer a discussão da verdade e colocando sob a perspectiva, sob um prisma da dúvida. Nós precisamos entender que não é uma questão do racionalismo querer filosofar sobre a existência de Deus. Isso só existe por causa do pecado. Há poucos dias comemorou-se o aniversário de Paulo Freire, um homem que não apenas esculachou a educação no Brasil, mas até mesmo esculachou a educação cristã no Brasil. Porque tudo foi posto sob suspeita. E porque simplesmente as pessoas não querem mais ouvir a revelação. As pessoas querem filosofar sobre a revelação. As pessoas não querem mais ouvir sobre a revelação. Elas querem debater a revelação. E Hebreus está aqui colocando-nos cara a cara com Deus e dizendo: Deus é. Você não está aqui para discutir isso. Você está aqui para estar diante dele, diante do fato do seu pecado, da sua cegueira espiritual, da sua dificuldade de ver o que fora do pecado você seria capaz de ver. Então este é o primeiro fato, ou a primeira verdade que nos é colocada aqui, daquilo que foi o trabalho dos profetas, o trabalho do Antigo Testamento, apresentar-nos a realidade de Deus. A segunda coisa é relacionada à própria atividade desses profetas, desses autores do Antigo Testamento. Deus falou. Ele diz outrora, falado. Deus não está em silêncio. Nunca esteve em silêncio. Mesmo quando tivemos 400 anos de período interbíblico, estava lá as escrituras do Antigo Testamento já reveladas para aqueles que não estavam lidando ali com novos profetas.
Eles tinham de Malaquias até lá ao Pentateuco de Moisés. Então Deus não estava em silêncio. Me incomoda ouvir alguns estudiosos chamar o período interbíblico, o período ali dos Macabeus, como um período de silêncio de Deus, porque não era. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23, Paulo ele nos mostra como Deus se revela, e geralmente por meio da sua criação. As pessoas elas devem ser capazes, meus irmãos, de olhar para a incrível complexidade do design de Deus, do design da criação, e concluir que existe um Criador, e um Criador incrível. É por isso que o apóstolo Paulo ali, ele argumenta que por isso eles são indesculpáveis. Porque a obra fala por si. A obra nos diz sobre o Criador. Nós atribuímos a acidentes, atribuímos a qualquer tipo de coincidência, coisas tão inteligentes, que deveriam revelar-nos um design inteligente. É engraçado que, se eu fizer uma arte no Photoshop e botar no grupo da igreja, qualquer um de vocês que não souberem quem fez, vão dizer, alguém fez isso. Agora nós olhamos para o universo e somos capazes de imaginar que ninguém fez isso. Eu duvido, eu conheço uma história chamada a história da onça e da raposa, não sei se vocês já ouviram, que as duas decidiram construir uma casa. E então a onça, vou construir aqui, no período da manhã. À tarde a raposa disse, não, eu vou construir aqui. As duas tiveram a mesma ideia e escolheram o mesmo lugar. E decidiram que no dia seguinte, uma pela manhã, outra à tarde, iriam trabalhar para começar a construir a casa. Então foi de manhã, a onça começou, e quando a raposa chegou, oxe, Deus está me ajudando. Porque chegou no local e já tinha a fundação da casa pronta. E então a raposa, cheia de alegria, trabalhou aquela tarde toda e começou a subir paredes. E no dia seguinte a onça chegou e disse, opa, Deus está me ajudando. Porque ontem eu fiz a fundação e chego aqui e ele fez as paredes. Até o dia que a casa ficou pronta, precisou ser habitada e as duas se encontraram e você deve imaginar o que aconteceu. Estes dois animais, eles tinham um entendimento que a maioria dos seres humanos tem dificuldade de ter. Há de entender que coisas criativas e inteligentes não podem ser produzidas pelo nada. A onça e a raposa foram capazes de atribuir a Deus, porque não sabiam uma da outra. Mas nós o tempo todo temos visto pessoas que se consideram racionais, supondo que coisas complexas, que coisas incríveis e inteligentes podem ter nascido do nada, vindo à existência do nada. Mas Paulo ele diz em contrário, ele diz, olha, é o pecado que destrói a mente de vocês. E ao invés de vocês perceberem na criação um Criador incrível, vocês o negam. E ele diz, mas porque as pessoas amam os seus pecados, elas suprimem a verdade que Deus revela por meio da sua criação. O autor aqui, ele está escrevendo aos judeus que haviam aceitado Deus como Criador antes de suas conversões ao cristianismo. E ele concentra-se antes na revelação especial de Deus, por meio da palavra de Deus escrita, lá no Antigo Testamento. E agora ele traz um argumento para eles de que eles sabiam antes da conversão ao cristianismo que Deus havia falado aos pais deles, aos seus ancestrais judeus, através de os profetas. Aqui nos profetas, meus irmãos, não são apenas os profetas maiores e menores. A referência aqui no texto, quando diz nos profetas, por exemplo, está incluindo Moisés, e ao longo da carta isso vai nos ficar claro,
todos os autores da Bíblia no Antigo Testamento estão inclusos quando a referência aqui é feita nos profetas. Então estes homens, eles receberam e registraram a mensagem de Deus ao seu povo. E assim é afirmado aqui, é repetido aqui, que o Antigo Testamento foi totalmente inspirado por Deus. Era Deus falando. Nunca teve em silêncio. Ele não está em silêncio. Eu gostaria aqui de fazer algumas observações. A inspiração das Escrituras, meus irmãos, não significa que Deus ditou, como as crianças aprendem na escola o ditado, em que o professor fala e as crianças têm que escrever exatamente como o professor falou. Não foi esse ditado que Deus fez aqui com estes homens. Embora ocasionalmente isso tenha acontecido, como no caso dos 10 mandamentos, em que Deus apresentou as tábuas a Moisés, exatamente, precisamente com aquelas palavras. Em vez disso, o que nós encontramos no Antigo Testamento é Deus usando as diferentes personalidades e o estilo de vida dos vários autores, Ele mesmo, através do Espírito Santo, supervisionando o processo para que os autores registrassem sem erro a mensagem de Deus para nós, através dos originais, dos autógrafos, dos manuscritos em que originalmente o texto foi escrito. Pedro, ele disse que nenhuma profecia foi feita por um ato da vontade humana. Pedro diz que homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Charles Hodge, ele define a inspiração do texto bíblico da seguinte maneira. Ele disse que ela aconteceu como uma influência do Espírito Santo nas mentes de certos homens escolhidos, que os tornaram os órgãos de Deus para a comunicação infalível de sua mente e sua vontade. Eles eram, em tal sentido, os órgãos de Deus, que o que eles disseram, Deus disse. Então não houve um ditado, mas houve uma direção e uma supervisão tais que o que estes homens escreveram, seguramente foi o que Deus disse. É a palavra de Deus. É importante, meus irmãos, entender que se Deus não tivesse escolhido se revelar, ninguém poderia conhecê-lo. Os homens, eles podem especular e filosofar sobre como eles pensam que Deus é, mas os mesmos discursos, ou os discursos mais brilhantes, não passariam de meros palpites a respeito de Deus. Isso jamais seria a revelação de Deus. Além disso, a Bíblia nos é clara em advertir sobre o fato de que a clara causa da queda, Satanás, o Deus deste mundo, está nos ameaçando nestas coisas. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que eles não vissem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que crentes não deveriam, nos dias atuais, se sentarem aos pés de incrédulos, para serem de alguma maneira ministrados em alguma ideia de religião. Eles são cegos, e como cegos, poderiam guiar a outros. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, e ele não pode entendê-las, porque eles são avaliados espiritualmente. O homem mais inteligente deste mundo, se não for um regenerado, é um louco, insensato e cego espiritual. Ele não tem nada a te ensinar sobre Deus, sobre o universo, sobre Cristo,
sobre religião. Talvez ele tenha alguma coisa a te ensinar sobre matemática. Talvez alguma coisa a te ensinar sobre engenharia. Mas não mais do que isso. Os evangélicos, meus irmãos, eles se equivocam hoje em dia por entenderem, por pensarem que qualquer um pode entender o evangelho e vir a crer em Jesus. Que bastaria um esforço de argumentação. Que o nosso trabalho seria explicar o evangelho e deixá-los escolher. Meus irmãos, essas pessoas não estão livres para decidirem. Elas não estão livres para decidirem se creem ou se não creem. Elas estão incapazes disso. Elas não são capazes de crerem, a menos que Deus se revele a elas. Essa visão, ela subestima seriamente os efeitos da queda e vai diretamente contra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 10, versículos 21 e 22, Jesus diz o seguinte: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas dos sábios e inteligentes e as ter revelado às crianças. Sim, Pai, pois desta forma foi agradável aos seus olhos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho? E todo aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Portanto, meus irmãos, as coisas da revelação são coisas de Deus. Deus se revela. Ele não é descoberto. Ele não é achado e crido. Ele acha e faz crer. É isso que as Escrituras nos ensinam. Dizer qualquer coisa diferente disso é negar a declaração clara do Senhor Jesus e uma forma de exaltação do homem caído, orgulhoso, arrogante. A Bíblia, por outro lado, ela lida com um mecanismo em que o homem orgulhoso é humilhado. Ao mostrar que se Deus não tivesse escolhido se revelar por meio da sua palavra, nós estaríamos em completa escuridão, na mais densa escuridão. Você não poderia conhecê-lo de forma alguma pelos seus próprios esforços. Jamais. Se hoje você conhece a Deus, a Jesus, sabe alguma coisa deles, foi porque Ele se revelou a você. Porque Ele descamou os seus olhos, removeu a sua cegueira e fez com que você pudesse vê-lo através do seu Filho, da revelação dEle. Mas aqui também é dito-nos mais algumas coisas importantes de serem esclarecidas, explicadas. Duas coisas sobre a revelação no Antigo Testamento. É dito que muitas vezes e de muitas maneiras. Nós poderíamos essas muitas vezes traduzir literalmente do texto hebraico como em muitas partes. O que isso significa? Uma clara referência aos 39 livros do Antigo Testamento. Quando diz que Deus falou muitas vezes, ou Deus falou em muitas partes, está dizendo-nos Ele fez isso através de 39 livros do Antigo Testamento, de todos eles. E quando diz Deus falou de muitas maneiras, é pela multiforme apresentação, revelação de Deus ao longo desses 39 livros. Nós vemos Deus se revelando por meio de anjos, vemos Ele falando com Moisés através da sarça ardente, mais tarde, diretamente a Ele na montanha. Nós vemos que Ele se revelou aos israelitas por meio do fogo, do trovão, terremoto e nuvens. Também se revelou por meio de milagres, muitos feitos por meio de Moisés. Ele falou com Isaías na visão de sua glória. Ele falou com Ezequiel na visão das rodas e criaturas. Todas essas coisas, meus irmãos, nos foram dadas para a nossa instrução, mas para revelar-nos as coisas de Deus.
Agora também é preciso dizer que na conjunção destas coisas, muitas vezes e de muitas maneiras, é para nos mostrar a ideia de que foi uma revelação progressiva. Tudo isso era verdade, mas era uma verdade incompleta, que estava sendo mostrada de pouquinho em pouquinho. O Antigo Testamento é como uma espécie de mosaico em desenvolvimento, onde cada parte vai se abrindo, vai sendo adicionada e vai abrindo esta revelação, até que a totalidade dela não mais apontasse, mas se consumasse em Cristo Jesus. Então, desde a primeira palavra em Gênesis, vem havendo esta progressão, e ela atinge o seu cume, o seu foco totalmente aberto em Cristo Jesus. Aqui, duas pessoas nos ajudariam bastante, o diácono Messias e o presbítero Igor, com o conhecimento deles a respeito de fotografia. Se você pensar nisso como o foco gradual das lentes de uma câmera, você vai entender, numa belíssima ilustração, o que acontece desde o Antigo Testamento até quando chega em Jesus. Nós vemos que a mesma coisa está em vista, mas os detalhes específicos do que está em vista, eles vão ficando mais claros à medida que entra no foco. E assim, antes da vinda de Cristo, nós tínhamos apenas uma imagem parcial da revelação de Deus à humanidade. Mas com a vinda de Cristo, finalmente nós temos a peça final do mosaico. Por assim dizer, a imagem agora está em seu foco total. Depois converse com os dois fotógrafos, e eles vão explicar essa dinâmica da fotografia, e você vai pensar nela em termos de Antigo Testamento, chegando em Jesus no Novo. A imagem continuou a ficar mais clara, mas não estava completa até que o Novo Testamento nos revelou Jesus Cristo. Assim, para entender o Antigo Testamento corretamente, nós devemos vê-lo por meio da revelação completa do Novo Testamento. Por isso nós dizemos, Deus falou no passado desta forma. E este foi o nosso primeiro ponto, a primeira sessão nossa no versículo 1. No presente, verso 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Estas palavras, elas encontram a voz divina do céu, sendo rimbombada no Monte da Transfiguração, lá em Lucas 9:35, quando o texto diz, este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Aqui nós alcançamos, meus irmãos, o foco completo. Sua palavra não havia sido completamente pronunciada, entregue, até que Jesus Cristo veio. E quando Cristo veio, a palavra falada nele foi de fato a palavra final de Deus. Ela completa esta imagem da revelação de Jesus, completa para nós, meus irmãos, a história da revelação. A história da revelação divina é uma progressão até chegar em Jesus. Mas a grande advertência é que não há progressão além dele. Este seria o problema para aqueles que estavam sendo tentados ao voltarem para o judaísmo. Este foi o fracasso retumbante do catolicismo romano, com seus padres, suas missas, seu sacerdotalismo, suas sombras do Antigo Testamento, suas religiosidades ritualísticas, tentando acrescentar algo além de Jesus. Aqui o texto diz, nestes últimos dias, que começaram com o nascimento de Jesus. O termo significa aqui, meus irmãos, que este novo tempo da revelação
que se completará nas suas promessas e na sua apresentação, através da volta de Jesus, mas que já está fechada com esta primeira vinda de Jesus, significando não que seja uma época ou que seja um tempo curto, mas significando que é o tempo de Cristo finalmente ter sido revelado. Finalmente Jesus chegou, e nós vivemos no tempo do cumprimento de todas as promessas de Deus nele. Tudo que havia sido anunciado, prenunciado no Antigo Testamento, finalmente chegou nos seus últimos dias, no tempo do seu cumprimento. Em outras palavras, não há próxima coisa antes do retorno de Cristo. A revelação foi feita, e agora só resta nos esperar pela sua volta, pelo seu retorno em glória, para julgar os vivos e os mortos. João Calvino, ele diz o seguinte: não foi uma parte da palavra que Cristo trouxe, mas a última palavra, a palavra final. Olha o quanto isso é importante e sério para as nossas aplicações, que já há pouco nós estaremos fazendo. Nós observamos aqui, interessante, que o texto está dizendo que nos falou pelo Filho. Numa tradução mais rigorosa seria: Deus falou conosco pelo Filho. Meus irmãos, até os presbiterianos desejam que Deus fale com eles. Alguns mais vacilantes quanto à cessação dos dons extraordinários ficam com uma pontinha de inveja daqueles carismáticos pentecostais que dizem: Deus falou comigo. Nós temos engano do lado de lá, porque isto é ir além de Jesus, o perfeito, que já veio. Mas o fato é que é um desejo, digamos, louvável, desejável de fato, aprovado, legítimo. Quem aqui não gostaria que Deus falasse com você? Então não tenha vergonha, presbiteriano, diga: eu desejo que Deus fale comigo. Mas você sabe qual que é o problema a respeito desse pensamento? É que a Bíblia está dizendo aqui que Ele fala. Ele ainda fala com você, Ele já falou e continua falando. Então quando alguém chegar para você, um irmão carismático, e disser: não, Deus fala comigo, você diga: comigo também. Deus falou e Ele continua falando comigo. E eu acho que Ele fala mais comigo do que com você. Oxe, como assim? Porque você está achando que esses devaneios que você tem é Deus falando com você? Eu não, ó. Olha o tanto de coisa aqui, Deus falando comigo. Eu leio isso aqui uma vez por ano. Então Deus fala comigo o ano todo. Seja mais atrevido, respeitoso, mas atrevido, tá? É possível ser atrevido sendo respeitoso. Então, da próxima vez que um profeta ou profetisa quiser se criar em cima de você, faça isso com ele. Não, mas Deus fala comigo. Já falou e continua falando. E eu vou continuar aqui carregando a voz dele bem no pé da minha orelha para onde eu for. Faça isso, meu querido e minha querida irmã. Lembre-se que a sua santa palavra, as escrituras do Antigo e Novo Testamentos falam com você. E lembre-se principalmente que elas falam sobre Jesus Cristo. É isso que está lá no último capítulo de Lucas, o texto que nós já mencionamos aqui, de Lucas 24. Na estrada de Emaús, o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Ele fala com dois discípulos que ainda não haviam entendido e crido que Jesus havia ressuscitado. Eles foram impedidos de reconhecer Jesus no início, quando Jesus falava com eles. Mas olha o que Lucas 24, versos 25 e 27 nos diz. E Ele lhes disse:
Ó insensatos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse em sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, ele interpretou para eles, em todas as escrituras, as coisas que dizem respeito a si mesmo. O que todos os profetas falaram, meus irmãos? Qual foi a mensagem central de todo o Antigo Testamento? O que Jesus diz aqui, que Cristo sofra estas coisas e entre na sua glória. A cruz e a ressurreição de Cristo estão no centro da mensagem do Antigo Testamento, não apenas no Novo Testamento. É um erro achar, e um erro terrível achar, que o Evangelho não nos fale sobre o Evangelho. O Antigo Testamento não nos fale sobre o Evangelho. E o que Lucas nos diz que Jesus ensinou a estes dois homens? Que Jesus explicou todo o Antigo Testamento para eles, mostrando a eles que tudo no Antigo Testamento apontava para ele. O que Jesus então em resumo ensinou? Ensinou que ele, Jesus, é a palavra final da Bíblia. Deus falou conosco em seu Filho. Ele é a melhor revelação. Não há maior revelação de Deus para nós do que aquela em que Ele nos deu a si mesmo em seu Filho. Então, meus irmãos, se nós quisermos conhecer a Deus corretamente por meio da fé em Cristo, precisamos entender isso. Como diz Jesus em Lucas 10, verso 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, ou quem é o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho escolher revelar-lhe. Em João 14, verso 9, ele diz, quem me vê, vê o Pai. Então aqui, queridos, o texto ele também menciona a filiação de Jesus, a sua posição como Filho de Deus. Nos falou pelo Filho. Há um contraste do ser. Os profetas eles eram meros homens, mas Jesus era o Filho de Deus. Temporalmente, ele é o Filho de Deus, encarnado, nascido da Virgem Maria, assumindo nossa natureza humana para que pudesse carregar os nossos pecados. E é isso que está aqui sendo declarado pelo autor. Mas ele também é eternamente Filho, um com o Pai, a segunda pessoa da Trindade. Então o texto está mencionando-nos aqui a filiação de Jesus, mas há uma coisa interessante. Até aqui, no começo do texto, Jesus, ele não é mencionado em seu nome. Só a partir da metade do capítulo 2 ele será mencionado. Talvez esses crentes judeus, eles estavam sob grande pressão, e o autor então, ele está aqui mostrando para eles, na maneira de pensar do judaísmo, que lá nas coisas do judaísmo, Jesus estava sendo revelado. E intencionalmente ele deixa então para declarar Jesus a quem a supremacia será exposta a eles, a supremacia em tudo, a partir da metade do capítulo 2. E assim então nós vemos estas duas coisas. Deus falou com vocês. Deus está falando com vocês. No passado, todo o Antigo Testamento. No presente, pelo Filho. Quais são, meus irmãos, as aplicações quanto a isso? 3 coisas que nós precisamos considerar. Devemos interpretar a Bíblia cristologicamente. Entender que o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. O Novo Testamento nos mostra como Ele é a revelação completa e final de Deus. Ele é o sacrifício final e é suficiente. E portanto não deveríamos perder tempo buscando quaisquer sombras
que ofendam a cruz, que insultem o nosso Salvador. É por isso que nós não cantamos aqui cânticos como aquele, a tua fumaça é o lugar onde eu me escondo, a fumaça do templo. Porque estas coisas seriam nós substituirmos a cruz aqui pelas sombras que apontavam para a cruz. Em segundo lugar, não devemos esperar qualquer nova revelação de Deus após a conclusão do Novo Testamento. Qualquer pessoa que alegue ter mais revelações sobre Deus é um falso profeta. Isso inclui todos: Maomé e o seu Alcorão, Joseph Smith e o livro de Mórmon, e quaisquer hoje que se digam profetas e profetizas. Todos falsos profetas. Deus falou definitivamente e finalmente no Antigo Testamento e Novo Testamento, apontando para Cristo, seu Filho. E finalmente, se não estamos usando a Bíblia para conhecer Jesus Cristo de uma maneira mais profunda e mais pessoal, não a estamos usando corretamente. Aqui eu não quero dizer que estudar teologia não seja uma coisa boa. Não é isso. Ah, pastor, eu não posso estudar história da igreja, história da Bíblia, assuntos biblicamente relacionados. Meus irmãos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nosso estudo de todas estas áreas devem se servir à finalidade precípua de qualquer estudo e leitura que nos envolva religiosamente. Deve nos levar a conhecer melhor a Cristo e nos submeter completamente a Ele. Um autor chamado Griff Thomas, ele escreveu um livro chamado Cristianismo é Cristo. Ele começa esse livro apontando para o fato de que todas as religiões mundiais, elas não são dependentes do seu fundador. Mas o cristianismo é precisamente sobre o seu fundador. O cristianismo não é nada menos e não pode ser nada mais do que um relacionamento com Jesus. Isso é precisamente sobre o que ouvimos hoje. E a pergunta mais crucial que todas as pessoas deveriam fazer a si mesmas foi aquela que Jesus fez aos seus discípulos, em Mateus 16:15. Quem vocês dizem que eu sou? Hebreus nos ajudará a crescer em nosso entendimento dessa questão. Queira ouvir Deus falar, curve-se diante dEle e peça a Ele que se revele a você por meio do seu Filho, conforme revelado em sua palavra escrita. E você conhecerá aquele que tem supremacia sobre tudo e todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos com alegria, porque a Tua palavra nos revela esta alegria. Cristo, Senhor das nossas vidas. Ó Deus, que ao longo das exposições na carta aos Hebreus, nós possamos, ó Deus, de maneira profunda e mais completamente, conhecermos Jesus. E que nós possamos nos render a Ele, como o supremo sobre todas as coisas e supremo sobre as nossas vidas. Ele é a revelação final, Ele é a melhor revelação. E que nós estejamos conscientes, conhecedores disso e vivendo segundo esta verdade. É o que nós pedimos no nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus.